Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar para você sobre coragem. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, no verso de número 19, nós encontramos o seguinte registro. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Observe vocês que os apóstolos foram presos porque estavam pregando o evangelho. O evangelho estava incomodando a sociedade e por isso as autoridades ali constituídas prenderam os apóstolos. Depois de um período, eles resolveram soltar os apóstolos com uma observação: eles deveriam permanecer calados, eles não deveriam pregar, eles não deveriam falar a respeito do nome de Jesus. Acontece que os apóstolos já tinham dito anteriormente que não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Logo, se fazia necessário falar a respeito de Cristo, o Salvador. E assim, os apóstolos foram oprimidos, eles foram desafiados a não pregar, a não falar a respeito de Jesus. Quando nós falamos a respeito de coragem, nós precisamos lembrar que em alguns momentos da história, a igreja foi vítima das ações mais hostis que se possa imaginar. Em alguns momentos, crentes tratados com requintes de crueldade. Interessante que essa obra, o livro dos mártires, de John Foxe, ele vai retratar a forma como o velho continente tratou os crentes em alguns momentos da história. Para você ter uma noção do que esta obra fala, basta você lembrar daquilo que está escrito lá em Hebreus capítulo 11, texto popularmente conhecido na igreja como a Galeria da Fé. Quando você observa ali toda aquela hostilidade sofrida pelos crentes, é exatamente isso que você encontrará aqui no livro dos mártires. Queridos, nós não podemos desprezar o fato de que Satanás sempre trabalhou no propósito de calar o evangelho. O objetivo dele é exatamente impedir que o evangelho seja proclamado, porque à medida em que o evangelho é proclamado, vidas vão sendo transformadas. E dentro dessa perspectiva, me faz lembrar a fala de um pastor, quando ele disse que se tem um pecado que o diabo não tem, é da preguiça, porque ele trabalha dia e noite, trabalha sem parar. De maneira, queridos, que nós precisamos, sim, nos lembrar que o homem, desde que o homem caiu, ele tornou-se hostil a Deus e a sua palavra. Daí porque pregar o evangelho traz consigo os seus riscos. Sim, quando você se dispõe a pregar o evangelho, você precisa lembrar que as reações serão as mais variadas possíveis. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo pregou lá no Areópago, ele obteve ali 3 reações diferentes: os indiferentes, aqueles que atenderam, aqueles que ouviram o evangelho e aqueles que zombaram. Sim, quando você prega o evangelho, você precisa ter em mente que os resultados serão os mais variados. Daí porque você precisa de coragem. E aí está a razão pela qual o apóstolo Paulo, ele fala para os irmãos ali em Éfeso, ele desafia na verdade os irmãos de Éfeso a que orem por sua vida. Ele diz: orem também por mim, para que Deus me dê ousadia no abrir da minha boca. Sim,
Observe vocês que quando nós atentamos para Apocalipse capítulo 21, o verso de número 8, nós encontramos ali uma lista daqueles que não herdarão o reino dos céus, dentre eles os tímidos. A palavra tímido ali equivale a covarde. Sim, os covardes não terão herança no reino dos céus. Por isso, Jesus diz que todos aqueles que testificarem da sua parte diante dos homens, ele também dará bom testemunho destes diante de Deus. Ao passo que aqueles que forem covardes, aqueles que não tiverem coragem de testemunhar de Jesus diante dos homens, também não obterão bom testemunho da parte de Cristo perante o Pai. De maneira, queridos, que é preciso, sem dúvida alguma, ter coragem para pregar o Evangelho. Vivemos em um momento onde a hostilidade se acirra, sim, em todas as épocas, inclusive em todos os locais, melhor dizendo, inclusive aqui no Brasil, tem havido um trabalho sistêmico no propósito de calar o Evangelho. Há pouco tempo, um pastor em Minas Gerais foi chamado aos tribunais para poder explicar que negócio é este de dizer que existe uma verdade objetiva e todos aqueles que não obedecem esta verdade objetiva estão em desacordo com Deus, estão em desacordo com o padrão a ser seguido. Em um tempo mais recente ainda, um outro pastor na Bahia, e os vídeos estão correndo aí, o último está correndo a todo vapor, eu recebi ele em vários grupos, tá? Onde o pastor teve que fazer um TAC, um termo de ajustamento e conduta, onde este pastor leu esse TAC diante da igreja, onde ele se retratava por conta daquilo que foi pregado. Ora, meus queridos, não vou entrar aqui no mérito da questão, mas o fato é que o cerco está se fechando e não ficaremos assustados. Eu não ficarei assustado se de repente os pastores começarem a responder processos ou até mesmo serem presos por conta da proclamação do Evangelho. E aí o objetivo claro é tornar os pastores, os pregadores tímidos no tocante àquilo que será pregado nos púlpitos. Existe aí uma patrulha que está vigiando os púlpitos, olhando nas redes sociais dos pastores, das igrejas, para ver aquilo que os pastores estão pregando e estão levando esses pastores aos tribunais. A questão é: quem ficará de pé? Quem terá coragem de responder processos e até mesmo ser preso por conta da pregação do Evangelho? É preciso, sem dúvida alguma, que tenhamos coragem para pregar o Evangelho. Desde que o homem caiu, ele tornou-se hostil a Deus e a sua palavra. Por isso, pregar o Evangelho demanda um preço. Sempre quando eu falo para a igreja a respeito de evangelismo, nós precisamos, eu enfatizo, melhor dizendo, que quando você se dispõe a pregar o Evangelho, você está sujeito a obter as mais variadas reações. Pregando o Evangelho, eu já fui posto para fora de casa. Olha, eu vou pedir para que você se retire. E claro, em respeito ao dono da casa, a gente simplesmente se retira. Pregando o Evangelho, já vi muitas lágrimas descerem dos olhos, onde as pessoas perguntam: o que eu preciso fazer? Mas também já ouvi muito: que palavra linda,
que bonito isso que você falou. Ora, meus queridos, precisamos pregar o Evangelho. Precisamos ter coragem. Existe um trabalho sistêmico no propósito de calar a igreja. Esta artimanha não é nova. Fizeram isso no passado, como nós acabamos de ler, e continuam fazendo isso, estão fazendo isso neste exato momento. Quando se fala a respeito de cerceamento da liberdade ou das liberdades, entenda-se, não pregar o Evangelho. As coisas estão caminhando nessa direção. Pergunto, você é alguém corajoso? Você estaria disposto ou disposta a pagar o preço em decorrência da pregação do Evangelho? Ou simplesmente vai calar-se sob a alegação de que cada um vai para o caminho que quer? Pense nisso e que Deus, na sua graça e na sua infinita misericórdia, te dê aquela coragem presente nos apóstolos, a ponto de confrontar as autoridades, no propósito de antes obedecer a Deus do que aos homens. Mas importa dar ouvido a Deus do que aos homens. Que Deus, segundo sua graça e infinita misericórdia, abençoe a tua vida e abençoe a tua família.